De volta com o Jornal Metrópole. Entrevista. 8h19, você segue acompanhando o Jornal Metrópole, todas as plataformas Band FM, Sistema Bandeirantes de Comunicação, nós estamos no Facebook, página oficial da Band, também no nosso canal no YouTube, o 102 Play, é o canal da Band FM Sorocaba. Você nos acompanha também na palma da sua mão, no seu smartphone, no seu celular, você acompanha baixando o aplicativo Band FM Sorocaba 102,7, você nos acompanha em áudio, em vídeo, toda a programação, você nos ouve, você nos assiste na palma da sua mão, é o Sistema Bandeirantes de Comunicação. Olha, com muita satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios multiplataforma o educador físico Tiago Negrini, Tiago da empresa Transforma Assessoria e Qualidade de Vida. Assunto que nós iremos abordar, é um assunto muito importante também nesse período de pandemia, mas antes de mais nada, Tiago, obrigado pela sua participação conosco aqui, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Paulo, Castor, Renato, uma honra e um prazer estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre qualidade de vida e no momento tão importante o qual a gente está passando. Exatamente, estamos vivendo esta pandemia e a pandemia muda o cenário em muitas atividades profissionais, né? Então a palavra que nós mais digitamos e falamos, talvez uma das palavras nesse período, é a palavra chamada home office. Muitas pessoas que estão ainda trabalhando em home office, mudou a rotina. Então você tinha uma rotina, levanta todo dia, toma banho, toma café, sai de casa, tal, vai até o trabalho, volta, aquela coisa toda. Hoje em dia você acorda e já está no trabalho. E isso muda muito com a mudança desta rotina. Você tem vários relatos, pessoas que estão ganhando mais peso, que estão queimando menos caloria. Por quê? Porque elas só ficam em casa. Trabalha em casa, no home office, você tem a questão que você vai se alimentando toda hora você tem vontade de se alimentar. Perfeito. Você muda muito a sua postura enquanto teu escritório particular, enfim. E aí tem toda aquela questão da ergonomia e esse é o trabalho que vocês realizam com excelência. E eu gostaria que você falasse sobre isso e passasse todas as dicas, as informações aos nossos ouvintes internautas. A gente agradece e fica muito contente em poder falar justamente sobre esse tema, né? As pessoas, o Brasil como um todo não tinha o costume de trabalhar em home office, acho que eram pouquíssimas as pessoas que trabalhavam em casa, e isso traz algumas preocupações, né? Desde a sua otimização do tempo, então, que horas que eu realmente trabalho, que horas que eu faço o meu lanche, assim, sucessivamente, mas também as questões que envolvem alguns prejuízos, né? Então, hoje a gente tem aí muitas e muitas pessoas que estão adaptadas de uma maneira não tão correta assim dentro de casa. Então, tem gente, inclusive, que está trabalhando agora, ouvindo e assistindo a gente aqui, e realmente não está numa postura correta, né? Então, acho que algo importante que a gente sempre colocou desde março do ano passado é que a pessoa precisa separar um espaço que seja realmente o mais adaptado possível. Então, pensando, por exemplo, em altura de monitor, né? A gente pode adaptar um livro embaixo ali do meu monitor para que ele fique na altura dos meus olhos, né? A borda superior na altura dos meus olhos. Isso para quê? Para que a gente possa olhar o máximo para frente, sem ficar flexionando lá a cervical, a ponto disso ocasionar algumas tensões musculares. Acho que todo mundo que trabalha, não só no home office, mas em frente ao computador, já teve tensões em ombros, em trapézio, e isso muito por conta da postura. Lombar, na verdade, é o grande foco em qualquer empresa, tá? Então, a maior incidência de afastamento do trabalho ainda é região lombar, porém, a gente vem numa crescente aí das questões relacionadas às doenças relacionadas ao estresse. E isso também é algo bastante importante que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Deixa eu pegar essa sua fala, Tiago. Você falou a doença voltada ao estresse. A gente está vendo um período de pandemia, né? Que a gente tem o lado psicológico da pessoa que está assistindo, está vendo, está acompanhando. Juntamente pode estar perdendo um parente, um amigo. E você tem que trabalhar no home office numa postura que não é a mais correta. O que psicologicamente pode afetar o corpo da pessoa
o estresse emocional do período que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente entender que não dá para desassociar a pessoa só com o físico, né? Tanto é que a ergonomia ela tem aí uma premissa de ter ergonomia física, cognitiva e a organizacional. Então, eu preciso da organização do trabalho, preciso adaptar minha postura, mas eu também preciso lembrar do meu cognitivo. Então, esse é um aspecto que preocupa muito, né? Ainda mais no momento que a gente vem passando. Aquela coisa de deixar os problemas fora do trabalho tem sido cada vez mais complexo, mas eu acredito que a gente conseguindo adaptar um ambiente onde a gente consiga ter uma postura, uma organização, principalmente de tempo do trabalho, né? A gente fala muito em procrastinação hoje, né? Em deixar para depois. Acho que isso também ocasiona muito o estresse que a gente vem vivendo e vem passando. Agora, Thiago, a pessoa que trabalha em home, a pessoa está o dia todo em casa, às vezes com filho também ali, aquela coisa que a gente já sabe mais ou menos como é, e infelizmente também não são todas as pessoas que têm uma certa estrutura para ficar em casa e fazer este trabalho. A gente também tem esse conhecimento. Mas de quanto em quanto tempo, por exemplo, a pessoa que trabalha com o computador, que está lá digitando, que está pesquisando, enfim, essa pessoa precisa, de repente, sair da cadeira, fazer um alongamento, pausa dar ali, uma né? mexida, uma pausa. Existe um tempo para isso? Legal. É importante a gente falar que posturas estáticas, como a postura no home office, na frente do computador, elas demandam muita carga muscular. Então, não parece, mas a gente trabalha a musculatura mesmo que sentado, né? Então, a gente tem ali um grupamento muscular que está realmente ativado e trabalhando. Então, é importante que a gente realmente dê essas pausas, né? Então, uma dica que eu já deixo aqui, dica prática, né? Comece o seu dia com um alongamento, né? Comece o seu dia com algumas movimentações. Uma movimentação que a gente gosta muito e indica para todo mundo é uma movimentação que começa na sua cervical e você vem desenrolando, né? Até lá embaixo e subindo. Eu posso fazer isso repetidamente 10 vezes e aí começar a minha atividade de trabalho. Posterior ali a 2, 3 horas, é importante que eu repita esse movimento para que a gente possa ali ativar a musculatura novamente, mudar todo o sistema circulatório que nós temos e aí, a partir disso, também a gente fazer uma melhora no nosso condicionamento. Uma questão que eu acho que é relevante e até foi recente aí um artigo que a gente mencionou sobre o número de pessoas inativas que essa pandemia causou, né? Então, a pessoa tinha o costume de, por exemplo, ir para o trabalho a pé, só que hoje está lá no home office. Então, a inatividade, ela, infelizmente, pode ocasionar várias e várias comorbidades, que é o que a gente também bastante escutou. Então, é importantíssimo que a gente se mantenha em movimento. Então, se manter em movimento. Óbvio, né? Eu não estou falando aqui para você fazer uma sessão de academia a cada 3 horas, né? Mas importante que você simplesmente faça esse movimento. Outro movimento importante, panturrilha. Tem gente que não tem ideia da importância que a panturrilha tem. Posso ficar na pontinha do pé lá e voltar 10 a 15 vezes também nesse intervalo, e isso vai ajudar muito. Agora, você falou sobre exercício de panturrilha, pessoal se movimentar. Por exemplo, quem mora no prédio, reserva ali 5, 10 minutos, desce, sobe rapidinho, tá, dá uma movimentada de fato, dá uma aquecida de fato, porque você passar o dia todo em frente ao computador e comendo bolacha, tomando refrigerante, aí não vai dar certo, né? E a gente observa que várias pessoas acabam, infelizmente, realizando as suas tarefas desta forma. Agora, Thiago, você tem a tua empresa que é a Transforma Assessoria, Qualidade de Vida, prestação de serviço também nas empresas, ginástica laboral. Fala um pouco da importância desta atividade, ginástica laboral, nas empresas, principalmente com relação à prevenção, porque eu acredito que é uma questão preventiva para que os colaboradores dessas empresas não sejam afastados. Você citou agora há pouco, questão lombar ainda é o principal motivo do afastamento das empresas e tal. Então fala um pouco sobre o trabalho da ginástica laboral. Claro. A ginástica laboral é importante que todo mundo saiba que ela é uma atividade que nós chamamos de atividade submáxima. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo pode participar.
Então, vira e mexe, a gente às vezes encontra alguém que fala assim, mas eu não posso fazer isso, né? São atividades simples, atividades diretas e relacionadas à atividade de trabalho. Então, o administrativo tem um tipo de exercício, o operacional, que movimenta muito o braço, tem outro tipo, o colaborador que anda bastante pela empresa tem outro tipo. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho direcionado. A atividade é rápida, de 10 a 15 minutos, né? E ela tem essa intenção realmente de prevenção. Então, esses movimentos, eles são de combate a tudo aquilo que a gente enfrenta. Existem 3 tipos de ginástica laboral, né? Então, a gente tem a preparatória, que é aquela que mais acontece por aí, que é no começo do turno. Então, no início do trabalho, o cara faz a ginástica e vai trabalhar. A gente tem a ginástica laboral de pausa, que é no meio do período. Para quem que é indicada a ginástica laboral de pausa? Principalmente para pessoas de administrativo. Por quê? Elas estão ali na mesma postura estática, né? Então eu faço aquela pausa para poder aplicar a prática da ginástica. E a gente tem a ginástica laboral de relaxamento, que é no final do turno. A gente fala que na prática ela é que menos acaba acontecendo, porque no final do turno é um pouco complexo, embora, né? tal. Exatamente. Então, ela realmente vem para a gente prevenir qualquer tipo de lesão que possa ocorrer, né? E principalmente, eu acho que é um trabalho que a gente faz muito, conscientizar. Então, a gente sabe que todo dia, de segunda a sexta, 10, 15 minutos, talvez precisem desse algo a mais da pessoa. Então, não adianta simplesmente a gente ter aquilo ali. Aquilo ali é uma semente que vai, obviamente, ter os seus benefícios a médio e longo prazo. Então, assim, é o que eu falo muito para as gestões, né? Não adianta você falar para mim, Thiago, vamos introduzir a ginástica laboral, então o meu pessoal vai emagrecer 15 quilos. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente prevenir lesões específicas daquela atividade de trabalho. Agora, Thiago, já encontrou a situação em alguma empresa onde você chega para a realização do trabalho e o colaborador não gosta? Fala, eu não gosto de atividade física, eu não quero fazer atividade física. Tem essa questão também da pessoa, né? Eu não quero fazer. E aí você tem que sentar, conversar, mostrar a necessidade, o porquê daquele trabalho. Eu vou pegar esse gancho e dar um dado importante aqui para vocês. A gente tem aí 70% das comorbidades são preveníveis. A gente consegue prevenir. E um dos grandes benefícios é através da prática de exercício físico. Então, mais do que fazer com que ele entenda, eu acho que assim, ele já entendeu, né, que fazer exercício faz bem. Todo mundo sabe hoje que fazer exercício faz bem. Só que aí vem aqueles momentos, ainda a gente encontra pessoas que são ainda não são tão adeptas, né, a esse tipo de prática, mas a gente tem aí algumas estratégias que o trazem, principalmente porque eu acredito que todo mundo já sentiu aí, pelo menos um dia na vida, trabalhou com alguma dor. Seja dor de cabeça, dor no ombro, dor na coluna. E, como eu digo nas empresas aí, trabalhar com dor é horrível, ninguém merece trabalhar com dor. Inclusive, a dor é uma resposta do teu organismo para algo que não está bem. É isso que é dor. Tem gente que está com dor. Já ouviu o pessoal falar, tô com dor normal? Eu tenho uma dor normal na coluna. Já tenho uma dor normal no né? ombro. Dor não é normal, né? A dor significa algo. Então, a gente tenta trazê-lo através dessa conscientização que é importante, né? E eu acho que é importante também a gente falar que ginástica laboral e todo e qualquer programa dentro das empresas, ele não é só de alongamento. Então, eu tenho outras tantas capacidades físicas que eu posso e devo trabalhar, obviamente, dentro da especificidade do trabalho executado, tá? Ô, Thiago, você falou, por exemplo, agora, você citou a respeito da empresa, do ginástica laboral. Você acha que isso também colabora já no fator cognitivo, já a saída do sedentarismo da pessoa? Pode colaborar? Com certeza, com certeza. A gente tem muitos relatos de pessoas que não praticavam nenhum tipo de exercício físico e com esse benefício da empresa
foi o start ali para que ele pudesse realmente procurar. Por quê? Ele viu, por exemplo, numa primeira sessão de ginástica laboral de 10 minutos, que no dia seguinte ele estava com dor muscular. Então, assim, Ou seja, veja o nível de sedentarismo para a gente poder, né, em 10, 15 minutos ali, sentir o que nós chamamos de dor tardia, que é aquela dor de treino mesmo, né? sei. Do dia seguinte. Então, com certeza, esse é um fator primordial, esse incentivo. E a gente fala, cada vez mais as empresas estão entendendo essa importância e o que isso traz de benefício para elas, né? Principalmente na questão afastamentos, menos dores, menos comorbidades e assim por diante. Olha, muito bacana, esclarecedora essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Thiago Negrini, ele que é educador físico, proprietário da empresa Assessoria e Qualidade, empresa Transforma, Assessoria e Qualidade de Vida, né? Batendo esse papo conosco, falando da importância da ginástica laboral nas empresas, também essa questão de quem está em home office, né? Dando essas dicas, como a pessoa deve proceder durante todo o dia, precisa se movimentar, não adianta ficar apenas ali o dia todo em casa, às vezes muito adaptado, adaptando, né? A nova fase, que é trabalhar em casa. Isso muda a rotina, e toda vez que você tem essa mudança de rotina, independente de como ela ocorra, você precisa se adaptar a uma nova situação para que você não se prejudique, não é isso? Não prejudique, nesse caso, a sua saúde. Então a gente está falando aqui de saúde, estamos falando de qualidade de vida. Então as pessoas às vezes, a gente ouve falar, preciso entrar na academia, preciso fazer exercício, preciso praticar um esporte, preciso perder peso. Claro que tudo isso é muito importante, mas você não precisa ser um atleta. Você precisa se manter bem para ter o que é qualidade de vida, principalmente quando as pessoas vão envelhecendo. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, Tiagão. Não, qual é a qualidade de vida? Você poder fazer uma caminhada, você poder ir com seus filhos, com seus familiares até o shopping, dar uma volta no shopping, não ficar com aquela dor nas costas, não consigo andar até ali. Enfim, isso é ter qualidade de vida. E se você possa se exercitar para que você possa fazer as mínimas coisas com qualidade, sem dores. E se você me permite, eu acho que uma coisa que a gente tem batido muito na tecla dentro das empresas, essa também é óbvio, né? As empresas têm esse incentivo, têm essa responsabilidade ali, mas os colaboradores, nós enquanto seres humanos, temos algumas responsabilidades. Então, uma coisa que a gente tem batido muito na tecla é como é que você quer estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, com relação à sua saúde. Então, uma pergunta que eu tenho feito muito por aí é: qual é o seu instrumento de trabalho? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua ferramenta principal do trabalho? Se a gente falar de vocês aqui, a gente está falando da voz. Então, uma das coisas mais importantes é cuidar da voz. Bem como o cara que está lá fazendo uma peça numa bancada, movimentando várias e várias vezes o braço, é o braço dele. Então, o que eu falo muito é assim, não existe ferramenta que dura para sempre sem manutenção. Não existe, tá? Então, essa manutenção são os cuidados que você vai tendo. Então, o cuidado com o aquecer, desaquecer da voz, com o cuidado do aquecer e ali trabalhar a parte muscular do membro superior, do braço ali, né, no caso. Então, eu acho que é importante o pessoal entender que sem a saúde, eu não consigo fazer nada. E tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer exercício, né? Eu não tenho tempo. E acho que a pandemia... Arrumar, né? A pandemia mostrou isso, que a gente tem tempo, mas assim, a questão primordial é a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. E cuidar da saúde, ela precisa ser prioridade na nossa vida, porque sem a saúde eu não consigo fazer mais nada. 8h39, agradecendo aqui a participação do Thiago Negrini. Thiago, passa pra gente o site da empresa Transforma Assessoria. Quem quiser entrar em contato com você, o empresário que nos ouve, que nos acompanha, que nos vê, pode contratar a sua empresa para esse trabalho de ginástica laboral. Claro, eu agradeço o espaço novamente, a oportunidade de poder estar aqui, a gente fica à disposição. A gente fez um lançamento recente aí do novo site, então www.transformacorporate.com.br, né? E o WhatsApp ou telefone 15
3329-7444. De novo, 15. 3329-7444. Tá legal. E confirmando o site, o novo site. www.transformacorporate.com.br. Antes de dispensa de despedir Despedir, dele. não dispensar. despedir. Você ia falar dispensar. Pô, que cara sem O Thiago, educação, pô. Thiago, eu estudei junto com ele na faculdade. Deixa eu dispensar. O que é isso? Viu? Desculpa, Thiago. Estudei junto com ele na faculdade que eu queria dar um duplo parabéns pra ele. Vai ser papai. Vai ser papai, né? Além da empresa, óbvio, vai ser papai também. Um abraço pra você, pra esposa que hoje não pôde vir estar conosco aqui. Que, aliás, Exatamente. Elaine Bueno, que é a esposa do Isso. Thiago, parceira de vida, parceira também de empresa. É minha sócia duas sócia, vezes, né? Sócia A gente duas- é sócia no casamento e sócia na empresa. Como será assim, que é isso, hein? É, Como eu será também- que funciona Você isso, sabe hein? sobre isso? Tô pensando, fico curioso as Só pessoas. que a sociedade ali é um pouco diferente, porque o Thiago era jogador de handebol. E ele era jogadora de vôlei. Mas eram esportistas. Ele era um Exato. esportista, mas o esporte é diferente, um pouquinho diferente. Mas né? É meio diferente. agradecer e assim, mandar um beijão pra Elaine e pro Benício, que tá chegando aí em abril. Duplo parabéns pra Tá você. chegando, tá próximo, tá próximo. Tá próximo. Então, ela que é o braço aí forte da empresa, coordena todos os professores, todos os fisioterapeutas, então mandar um beijão aí pra ela. Tá certo, felicidade também para Elaine. Tiagão, obrigado pela sua participação. Repetindo, Thiago Negrini, educador físico. A empresa é a seguinte, hein? Transforma Assessoria e Qualidade de Vida. É a empresa que você pode contratar também para ginástica laboral na sua empresa. 8 horas 41 minutos. Deno Castor? Pois não. 8h41. Ah, é?